irmão Michael, Sônia, Mirta aqui, também aqui, né, o Daniel ali, e eu fiquei muito feliz de ver o Robledo aqui, né, Robledo? E eu lembrei quando eu te vi, de algo bem bom que aconteceu na minha vida, e que de certa forma tem uma participação, que eu não sei se tu lembra, 30 anos atrás, mais ou menos, quando eu conheci Jesus, né, eu estava entrando para a igreja, e primeiro ano do meu filho, iria entrar no clube, né, e aquele ano tinha o Campuri, e eu não tinha dinheiro, estava recém entrando para a igreja, 3 filhos ali, pequenininhos, e tu ligou para pedir para ir no Campuri, né, a gente conversou, e tu disse, e eu disse, eu não tenho condições agora. Aí tu falou, não, a gente vai dar um jeito. E ele vai, deixa ele ir, é o primeiro Campuri dele, ele recém está conhecendo. E aí eu acabei confiando, né? Ali, meu filho, ali, larguei, e ele foi. Eu me emociono porque foi naquele Campuri ali que o Rafael conheceu o homem, se apaixonou por ele primeiro, e depois ele me apresentou o homem. E aí a gente, né, se conheceu, e aí depois a gente casou. Então eu vi ali, então, quando eu te vi, eu lembrei de toda essa história assim na hora. E eu pude perceber como Deus é bom, né? Como Deus ele guia nossas vidas, como Deus tem planos para nós. E aí eu lembrei de tudo aquilo ali que o meu filho conheceu, o homem, a gente se conheceu, e ali hoje a gente está aqui. Para a honra e glória do nosso Deus, e levando a mensagem, mostrando a Ele esse Deus poderoso que Ele é. O Deus que com certeza tem planos para cada um de nós, até mesmo no ventre da nossa mãe. Porque essa é a história que eu vou contar hoje à noite. Com certeza essa história que eu vou contar, vocês conhecem ela. Não é nenhuma novidade para ninguém. Quem conhece, né, a palavra de Deus, e até mesmo quem, eu vou dizer até mesmo assim, quem não conhece, conhece um pouquinho da história desse homem, né? E esse homem já não veio da sua mãe. Deus tinha um grande plano para a vida dele. Mas às vezes nós somos às vezes meio rebeldes, né? Com o plano de Deus. E muitas vezes a gente, né, faz ali algo que não segue aquilo que realmente Deus quer que nós seguimos. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Juízes 13. Ali, quando vocês abrirem, vocês já vão ver de quem que eu estou falando, com certeza, né? Manoás e sua esposa não tinham filhos, né? Não tinha filhos. E então ali, com certeza, naquela época, parece que era tão comum, né, as mulheres serem estéreis, né? Várias mulheres que a gente conhece, da Bíblia ali, que foram estéreis, né? Mas que com certeza Deus fez esse milagre e Deus deu ali, concebeu um filho a ela. E eu acredito que a esposa desse homem, com certeza, ela orava também pedindo um filho. Então, certa vez apareceu ali um anjo, né? Então, nós vamos ler ali. Primeiro, mais uma vez, vamos invocar o Espírito Santo para que ele possa nos abrir a mente e o coração, né, através da sua palavra agora. Eterno e maravilhoso Deus, continuando ainda na tua presença, Senhor. Pedimos agora a tua direção. Espírito Santo, que venha nos conduzir essa leitura, esse estudo aqui dessa noite, Senhor. E que nós possamos refletir realmente, Senhor, qual que é os teus planos para a nossa vida. E que nós possamos aceitá-lo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Então vamos lá. Tendo os filhos de Israel tomado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: eis que é estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebes vinho. Não bebes vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz
um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, né, eu acredito e a Bíblia continua que então ela saiu e foi, né, correndo falar com seu esposo, né, que apareceu esse anjo. E ali ela contou, e Manoá com certeza ficou felicíssimo. Só que uma coisa ali, primeiro ali, ó, ele falou assim, ó, que ele será nazireu. Nazireu, no hebraico, nazir quer dizer que consagrado, separado, né? Então ali, Deus, com certeza, já tinha um plano para ele. E aí ele chegou, ela foi correndo contar para o seu esposo. E aí ele disse, então que o anjo orou a Deus, e ali está mais embaixo ali, no versículo 8, que diz, então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá, né? E então ali o anjo apareceu novamente. Mas quando ele apareceu novamente, sua esposa, ele não estava perto, sua esposa correu e chamou ele. Aí chamou para que ele viesse. Então ele disse, não, qual é a recomendação, né, que tem para esse menino? E ali o anjo falou novamente, como eu já tinha dito para a sua esposa, para a sua mulher, você cuide, não pode beber bebidas fortes, comidas imundas, né? Tipo assim, aí a gente toma lição ali. Mas não, o que ele estava ali pensando? Ele estava preocupado. Ele estava preocupado como que ele iria criar aquela criança, porque era uma responsabilidade, né, para ele. Então, com certeza, pela preocupação que ele tinha, com certeza ele criou aquele homem, aquele filho, nos caminhos do Senhor. Ele tinha uma preocupação em ensiná-lo tudo aquilo que Deus ali tinha ordenado. Porque depois, no final ali, do verso 21, diz ali, ó, nunca mais o anjo apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher, certamente morreremos, porque esse era Deus. Então ali o próprio Deus, né? Nós já vimos várias passagens que falam que o anjo do Senhor é o próprio Deus ali. E ali então ele disse assim, né, certamente morreremos, porque o próprio Deus estava aqui na nossa presença, nos mostrando e nos instruindo como que nós ensinaríamos o nosso filho. E ali ele continua, né? E ali com aquela preocupação, e aí veio, ele com certeza criou, levou a igreja, mostrou os caminhos, tudo certinho para o seu filho. Mas a gente, aí toma outra lição, né? A gente cria, a gente ensina os caminhos de Deus, eles crescem, mas depois a decisão é deles. Depois ali, a escolha, na verdade, é deles. E ali, Sansão se criou, né? Com certeza, um homem bonito, forte, né? Ali, um homem que conhecia por quê? Porque ali dizia o quê? Que não seria cortado o cabelo dele. Ele foi um homem que, aparentemente, todos nós sabemos a história, que ele era um homem forte. Que ele tinha algumas forças assim, ó, fora, né? Um pouquinho dos demais. Tanto é que às vezes ele meio que se mostrava, né? Mostrava lá, ia lá, lutou com o leão e fez o que aconteceu lá. Mas isso aí, claro, depois, né? Porque ele já começou a fazer umas coisinhas ali que com certeza não era recomendado. E ali ele começou, veio a juventude, ele cresceu, e ali, o que ele fez? Chegou aquela hora ali quando os rapazes começam a olhar as meninas. E ali ele chegou, com certeza da idade, e ali ele ficou, né, com sua mãe, seu pai, que estava interessado em alguém. E aí nós vamos lá no livro Patriarcas e Profetas, que nos diz algo assim bem mais, que fala um pouquinho mais, né, sobre como Sansão começou a agir. Houve Sansão, houvesse Sansão, né, obedecido às ordens divinas, tão fielmente como fizera seus pais. Seus pais ensinam todo no caminho.
Então a gente ali vê que Sansão tomou suas decisões e não foi a decisão mais correta. Aí agora alguém pode dizer assim, apareceu uma mulher e levou ele para a perdição, né? Mas claro que não. Tinha mulheres boas, tinha mulheres certamente do povo dele ali, mulheres que poderiam, né, continuar, e ele continuou sendo um homem que obedecesse a Deus. Mas o que ele fez? Ele fez, obedecido às ordens divinas, tão fielmente como fizeram seus pais, e seu destino teria sido mais nobre, mais feliz. Por quê? Porque Sansão não seguiu os planos dos seus pais, e principalmente os planos daquele que havia dito e ordenado no ventre da sua mãe. Ele tinha uma missão, e qual que era a missão dele? Era salvar o povo das mãos dos filisteus, que já estavam há 40 anos aí. Essa era a missão de Sansão. E aí foi bem claro quando Deus falou, esse vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Sansão foi e olhou e se apaixonou por mulheres que não eram do seu povo. Gente, com as próprias mulheres do povo inimigo. Eram essas mulheres que ele se atraía. Eram essas mulheres que ele gostava. Tanto é que quando a sua mãe, ele chegou e disse, minha mamãe, eu quero casar. Eu vou casar. E aí ela disse assim, né? Só que, mãe, eu não me agradei de nenhuma aqui. E ela, filho, será que tanta moça bonita aqui, tanta moça decente, você não achou nenhuma? Ele olhou para ela e disse, não, nenhuma me agrada aos meus olhos. Depois, mais tarde, a gente vai ter uma outra lição de algo que aconteceu com ele, não é mesmo? Talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha, né? Sansão, então, casou-se, já não foi feliz no casamento, porque já deu, digamos, estresse lá, ele volta ali, fica um tempo lá de novo ali com o seu povo, depois o que ele faz? Ele volta lá, a mulher dele já tinha sido dado um casamento para outro. Ele volta furioso, vai lá com muita fúria para se vingar, começa lá a fazer, né, a mostrar a sua força, batalhão, coloca lá fogo nas vinhas, faz ali, né, para mostrar que ele tinha força. Os filisteus estão bravos, né, pegam e dizem, não, nós também queremos se vingar dele. E ali foi uma vingança total. Por isso que o Espírito de profecia diz, houvesse Sansão seguido tudo certinho, como era o plano de Deus, teria dado errado a vida dele? Não. Teria acontecido tudo o que aconteceu? Não. Com certeza não. E ali, e ela vai mais fundo, ele se envolveu, ele começou a se engraçar, ele começou a se misturar lá. Aí ele bebeu, ele andou ali, né? Na farra, digamos assim, se contaminou. E ali deu todo aquele estrago, aonde era alguém que era para ter nascido, para salvar o povo, para fazer a vontade de Deus, para seguir os planos de Deus, ele seguiu os seus próprios entendimentos, o seu próprio caminho. Que lição grandiosa para nós, né? Nós queremos muitas vezes seguir o nosso próprio caminho. E a gente sabe que muitas vezes não dá certo, né? Ou na maioria das vezes não dá certo. Quando nós não consultamos a Deus, quando nós não fizemos isso, com certeza, nós sempre parece que vamos escolher o que não é o correto. O que não é aquilo que fecha com a vontade de Deus. Foi assim que aconteceu com reis depois, né? Que quiseram fazer a sua vontade, e depois ali levar o povo também à perdição. Gente querida, sabe que essa é a grande lição. Quando Deus, Ele tem esse plano para a nossa vida, e nós muitas vezes não damos ouvido à voz dEle, não seguimos o plano que Deus tem para cada um de nós, e queremos seguir o nosso próprio caminho, com certeza, a gente não vai fazer o que é certo.
A gente não vai fazer totalmente o que é certo. Por quê? Porque diz assim, ó. Aliás, tem o profeta 412, a página diz: não era bastante que o filho prometido recebesse um bom legado dos pais. Este devia ser seguido de um ensino cuidadoso e da formação de hábitos corretos. Deus determinara que o futuro juiz e libertador de Israel fosse desde a infância ensinado na estrita temperança. Devia ser nazireu desde o seu nascimento, achando-se assim posto sob proibição perpétua do uso de vinho ou bebida forte. As lições de temperança, renuncia e governo de si mesmo devem ser ensinados às crianças desde a primeira infância. E foi ensinado, com certeza, porque só o fato de nós sabermos que os pais dele, Manoá, estavam preocupados, né, em saber como ele iria ensinar aquele filho, com certeza eles ensinaram. Mas como eu já havia dito, chega uma certa altura da sua idade, as escolhas dele. Isso aí foi desde o começo. E parece que a gente não sabe escolher nem. Lá no Éden, fizeram a escolha certa? Lá no Éden, quando Deus disse que se você chegar perto, você comer, você chegar ali, você tem tudo isso aqui, ó, toda essa floresta aqui, todas as árvores você pode chegar perto, mas essa aqui você não pode chegar perto. Aí Deus podia restringir, por quê? Será que aquela ali era a árvore do fruto mais gostoso do paraíso, que Deus queria só para ele? Claro que não. Deus estava ali, né, tentando dizer para o casal, o primeiro casal do mundo, né? Primeiros filhos de Deus ali criados, ele queria dizer: se você conhecer, isso aqui não é, isso aqui, se você chegar, você vai conhecer algo ruim, você vai morrer, você vai conhecer o de mais doloroso que possa acontecer com o ser humano. Eu lhe dou vida, que foi a vida, e quero dar uma vida em abundância. Foi isso que ele prometeu, foi isso que ele disse lá no Éden. Mas foram enganados e até hoje a morte está à nossa frente aí sempre, né? Essa semana, conversando com uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, e aí conversando ali, nós comentando sobre alguns acontecimentos aí, e a gente falando, comentando que Jesus está muito perto de voltar, já está aí, né? E que agora não é hora mais de nós esperarmos para anunciar essa volta, para nós seguirmos os planos de Deus, porque quando Ele nos chamou, não era somente, né, para nós ficarmos, escutarmos, sairmos e voltar, né? Não, era para vir adorá-lo, mas também era para nós cumprir a nossa missão. Assim como o plano de Sansão era salvar o povo das mãos dos filisteus, nós também temos uma missão, que é salvar o povo do pecado, do juízo, mostrar a eles, né, aquelas tão, para muitos temidas, 3 mensagens angélicas, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, não é mesmo? E adorar aquele que fez os céus, a terra, as aves e os fontes das águas. Queridos, sabe, essa é a nossa missão. É mostrar às pessoas que Jesus está voltando. É mostrar às pessoas, sim, que há vida depois que a morte entrou no pecado. E aí eu conversando com essa pessoa, ela disse assim, num tom às vezes meio que ela, no começo, depois ela entendeu, mas no começo ela disse assim para mim: então quer dizer que se eu não escolher Deus, eu vou morrer? Eu disse: querida, nós já estávamos mortos. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte já estava aqui com nós. Nós já tínhamos a morte à nossa frente.
apresentar uma nova chance de nós termos uma vida. E aí ela parou para pensar um pouquinho e ela entendeu que desde que o pecado entrou no mundo, a morte já estava conosco. A morte seria o próximo passo, não é mesmo? E Deus, o que Ele estava apresentando a nós ali? É uma nova chance. Você não precisa morrer. Ou se ainda que você morra, você viverá. Olha que coisa linda. Olha que esperança maravilhosa, realmente, que é que Deus nos apresentou. E isso eu acho não é o plano que Deus tem para mim e para você. Agora que nós conhecemos esse plano, agora que nós sabemos esse plano, que há um plano de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Que não é somente nós escutarmos, sabermos o que temos que fazer, mas acabamos não fazendo. Essa semana, a Semana Jovem, né? Que acabou ontem, ela fala mesmo, né? Levar a mensagem às cidades, não lembro o tema mesmo, mas era mesmo. Comunidades transformadas. Comunidades transformadas. Apresentar esse Deus que está prestes a chegar, que está prestes a vir. E será que nós estamos cumprindo o plano que Ele colocou para mim e para você? E assim como Ele tinha esse plano na vida de Sansão. E Sansão tão amargamente depois que reconheceu todas as coisas, ele era, se ele tivesse seguido como diz o espírito de profecia, com certeza ele não teria tido todos esses transtornos que ele teve. Porque ele sofreu, não sofreu? No finalzinho ali. Primeira coisa que eles fizeram, a Bíblia diz que eles fizeram, o que eles fizeram com ele mesmo? Vazaram os olhos. Furaram os olhos dele. Depois, torturaram, né? Prenderam. E a sua força por quê? Ele brincou, né? Ele brincou com o plano de Deus. Ele brincou praticamente com a ordem, com aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Ele quis com a sua força, porque a gente sabe um pouco da história, não dá para entrar muito em detalhes assim já, mas a maioria que sabe da história, que por várias vezes ele zombou ali, né, das pessoas que prenderam ele, e ele conseguia se soltar, e ele tinha aquela confiança. Deus permitiu que o cabelo dele fosse cortado, ele também achou que a sua força estava ali no seu cabelo, mas nós sabemos que a força não estava no seu cabelo. O cabelo era somente um símbolo de fidelidade a Deus, era somente isso que era. O cabelo dele representava ali para ele a fidelidade que ele tinha, que ele deveria ter com Deus. E aí quando eles cortam o cabelo dele, ali Deus disse: chega agora, Sansão, para de mim. Infelizmente vai ter as consequências. E é o que acontece quando nós lutamos muitas vezes com o pecado, quando nós achamos que ele não é tão perigoso como ele é, as consequências muitas vezes chegam, né? Então ali Sansão tem a consequência, chega à sua porta. E diz mais para nós, ó. Quando Sansão vai e recebe tudo ali, as consequências do pecado, né? A consequência da sua rebeldia, digamos assim. Ele pega e está ali no final da sua vida ali, ele vê que não tem mais jeito não. Aí quando os filisteus prendem ele e colocam ele lá como um troféu, trazem ele como um troféu, porque para eles ali era o quê? A vitória, não foi? A vitória dos filisteus estava ali. Era aquele grande palácio, aquele grande lugar lá, no mar, na frente do mar, aquele mar lá que os filisteus tinham os seus palacetes lá. E ali, eles colocam ele, trazem ele como um grande troféu. Humilhado, arrasado, cego,
com dor, possivelmente no seu corpo, de ser sido torturado. Naquele momento ele eleva os olhos, né? Eleva os olhos para Deus. Se agarra na coluna e pede: Senhor, só mais uma vez. Que eu morra, mas que eu cumpra, né, a minha missão, né, que seja agora no último ano. Ali Sansão entendeu o que Deus queria dele. E ele não precisava de sofrer. E sabe que a gente traz lições grandes para nós, né? Que muitas vezes, né, a gente não faz totalmente aquilo que Deus quer que nós fizemos. Muitas vezes Deus está nos mostrando que o nosso orgulho às vezes está indo, está mais forte do que a gente. E Deus está dizendo: quebra, se quebranta. Eu pude entender por que Deus chamava Davi de um homem segundo o seu coração. Ele fez bastante coisa errada, mas um homem segundo o coração de Deus, eu pude entender agora há pouco tempo, quando a gente estudei um pouquinho mais no livro que fala lá sobre um homem segundo o coração de Deus. Davi fez tantas coisas erradas, mas o coração dele era quebrantado perante o Senhor. Davi, ele reconhecia quando ele precisava ir aos pés de Jesus. Tanto é que quando ele diz aquele Salmo lá, 51, que ele diz, né? Cria, ó meu Deus, um coração puro e um espírito, em algumas versões está inabalável, em outras está escrito um espírito reto. E outra parte que mais que diz assim: pode tirar tudo de mim, só não retira de mim a tua presença. Então, querido, sabe, os planos de Deus é que realmente eu e você, possamos seguir os planos que Deus tem para cada um de nós. Porque um dia, que não está muito longe esse dia, amém? Para a honra e glória do nosso Deus, que Ele volte logo. Porque, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos que clamar para que Jesus volte logo, sabe? Nós temos que clamar para que Jesus volte logo. Porque as coisas estão tão às vezes amedrontadas, né? Eu tenho uma neta de 8 anos e a minha neta, ela está crescendo e eu não sei como é que vai ser daqui para frente, quando ela chegar na adolescência. E aí a gente fica pensando que mundo daqui um pouquinho a gente vai viver. Mas a única coisa que nos consola é que Deus está no controle de todas as coisas, porque esse é o povo de Deus, o povo que tem esperança e o povo que não foge, né, da luta, como diz, porque ele é um povo que foi chamado para cumprir uma missão. E essa missão, com certeza, é pregarmos o Evangelho, é levarmos as pessoas à grande esperança que ainda a gente tem. Não é mesmo? Eu fico assim, com o coração cheio, assim, sabe? Eu começo a pular, assim. Quando eu vejo as histórias que Deus agiu no passado, sabe? Agora nós estamos estudando a lição, né? Essa trajetória linda. Quando Deus tirou o povo de lá, quando Deus esteve com Moisés, avisou Moisés que não seria fácil, mas ele conseguiu. E depois foi todo aquele tempo. Passaram no deserto. Ficaram ali. Muitos, a maioria não entrou na Canaã celestial, daqueles que saíram do Egito. Por quê? Porque muitos se tornaram, murmuravam, não acreditaram, sua esperança não estava tão grande, porque hoje, queridos, para nós perseverarmos até o final, a nossa esperança tem que estar grande. A nossa esperança tem que ser uma imensa. Porque como que nós vamos falar que Jesus está voltando para as pessoas? Como que nós vamos almejar o céu se nós não estivermos com o coração repleto dessa esperança, cheio do poder do Espírito Santo para podermos anunciar a volta de Jesus? Porque essa é a nossa missão, esse é o plano de Deus, que eu tenha vida e vida em abundância.
E não é somente essa vida aqui, porque eu acredito que a vida, a abundância que nós vamos ter é a nova vida, é a nova terra. Mas nós podemos ser felizes aqui, mesmo em toda essa tempestade, mesmo em tudo isso que está acontecendo, sim, se nós confiarmos no poder de Deus, se nós aceitarmos o plano de Deus e se nós fizermos a vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Que todos nós não venhamos não fugir do plano de Deus, que nós não venhamos rejeitar o plano de Deus, que nós venhamos sim mostrar às pessoas que há um Deus que salva, cura, liberta de todos os males desse mundo. Porque quando nós seguimos aquilo que Deus tem para cada um de nós, gente, dá certo. Porque a gente viu no passado o que Deus fez com as pessoas, com aqueles que creram. Não é mesmo? Histórias lindas. Isso faz com que o nosso coração se enche de esperança, de amor e de vontade de sair dizendo ali aos quatro ventos que Jesus está prestes a voltar. Amém? Que a nossa esperança seja cada vez maior. Que eu possa assim dizer ao mundo, sim, olha, está chegando a hora. Está chegando a hora de nós vermos Jesus. Está chegando a hora de nós entrarmos naquela cidade e olhar para Jesus e dizer que Ele é o digno, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse 15, todas as nações virão e adorarão diante dEle e reconhecerão que Ele é Deus, que Ele é o Deus que faz todas as coisas na minha e na sua vida, se assim eu creio e acreditar. Porque eu tenho que ter fé. Porque sem fé é o que mesmo? Impossível agradar a Deus. E quando Ele diz que neste mundo tereis aflição, mas eu venci, Ele está dizendo que você também vai vencer. Você também vai conseguir. Porque uma coisa que Deus nunca prometeu para nós, que nós teríamos, que tudo seria mar de rosa, não. Ele disse o quê? No mundo tereis aflição, mas eu estarei e venci, e vocês também vencerão. Amém? Amém? Que nós possamos levarmos conosco essa semana que está aí, se aproximando, chegou amanhã, mais um dia, começamos as nossas tarefas, mas que nós podamos ir com o coração cheio de esperança. E perguntarmos para Deus, Senhor, qual que é o teu plano que eu possa levar essa mensagem, mostrar às pessoas o que tu fez na minha vida, porque eu tenho certeza que se cada um de vocês, cada um de nós contarmos como Deus agiu, olha, tem histórias lindas, tem histórias assim de chorar. Eu só contando esse pedacinho ali, um pedacinho aqui, do que Deus fez para mim, eu tenho vontade de chorar. Meu coração fica cheio de saber desse Deus que fez tudo isso há 30 anos atrás na minha vida. Meu filho agora, dia 28, ele tinha 10 anos, agora meu filho vai fazer 40 anos agora, dia 28 de julho. E aí eu olho para Deus e digo, Senhor, quanta coisa tu fez na minha vida tão linda. Quanta coisa maravilhosa que tu fez comigo e quanta coisa tu tem para fazer para alguém que eu vou dizer. Que esse seja o nosso desejo, queridos. Amém. De levar a mensagem, de dizer às pessoas o Deus que a gente tem no nosso coração, o Deus que a gente espera. Porque somente Ele é digno de todo louvor e adoração. E eu quero, agora nós vamos cantar esse hino. Que você possa realmente, sabe, sentir o desejo de estar nesse lugar que vai falar, né? O hino tem tudo a ver de nós estarmos naquele céu um dia. Porque Ele falou e Ele disse, né? Em João 14, 1. O que Ele falou isso para nós ali? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que eu vou e vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar esse lugar, eu voltarei. E buscarei vocês para viver comigo. Amém? Amém. Queridos, que nós possamos almejar isso. Que nós possamos almejar esse lugar, estar lá com o nosso Deus.
Porque eu acredito que ninguém mais quer ficar nesse mundo aqui. Ninguém mais quer ficar aqui. Porque a gente está até com medo do que acontece amanhã. Mas nós temos que confiar. E para viver neste mundo sempre, queridos, só com Jesus. Porque não tem mesmo jeito. Paz é só com Deus. Vamos agradecer esse momento louvando a Deus. Estaremos num lindo lugar, cinzentos de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo na terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está. Digno em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está. Digno em teus braços achei meu lugar. Pra sempre